Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Igor Marcelo, sou professor discente de Geografia do cursinho pré-vestibular e Enem da UFMS Campus do Pantanal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou agora compartilhar a minha tela para a gente iniciar a nossa aula. Ok. Um momento. Antes disso, gente, a minha câmera, peço até desculpa, ela tá ruim, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha câmera agora e vou continuar com o áudio e compartilhando a minha tela, ok? Vamos lá. Compartilhar a minha tela aqui. Muito bem, gente. Mais uma vez, bem-vindos, né, a essa aula. Como eu disse, eu sou professor discente de Geografia, me chamo Igor Marcelo. Estudo o 10º semestre em Geografia aqui na UFMS Campus do Pantanal. E hoje nós vamos começar nossos estudos de Geografia através da égide da urbanização, ok? Antes disso, gente, eu não sei qual que é a preferência de vocês, o curso que vocês escolheram, mas de qualquer maneira o que é fato é que a gente vai estudar, ou já estudou a disciplina de Geografia dentro do currículo, né, da educação básica, e ela cai no Enem, nos vestibulares, então é importante a gente ter uma ideia, né, desses estudos, dessas pesquisas e desse conhecimento geográfico. Antes de tudo, a gente precisa pensar o que é a geografia, né? O que é essa disciplina, o que ela engloba, do que ela se trata, o que ela estuda nesse universo todo, né, que é a ciência. Bom, a ciência geográfica, ela é uma ciência assim, incrível, né, completa. Sou um pouco suspeito em falar, enfim. E ela estuda de maneira básica a relação entre o homem e o meio, né? Essa relação entre homem e meio é o que estuda a geografia. Aí eu estou apresentando para vocês uma imagem, né? Eu não sei o que vocês acham dela, né? Mas vamos deixar essa imagem para a gente refletir um pouco o que ela tem a ver com a geografia. Então, dentro desse estudo geral da geografia, nós temos então o estudo entre o homem e o meio. E o que que esse homem, enquanto ser humano, faz, né? O ser humano ele transforma o meio para a sua subsistência. Então a geografia ela é ampla e completa, como eu já disse, porque ela tem áreas de estudo e pesquisa, né? Nós temos então aspectos humanos, aspectos físicos, dentre outros, né? Então a geografia ela é muito completa, óbvio. Para se considerar então ciência, levou-se um tempo, né? Porque é preciso um método e tudo mais. Não é a geografia de hoje não é a mesma de antes, né? Ela passou por movimentos, por momentos de rupturas históricas, né? É um conhecimento que já é ciência e que a gente vai estudar a partir de hoje. Então, de maneira geral, ela estuda a produção do espaço geográfico, né? A movimentação e transformação do meio para a subsistência do homem, através do trabalho, inclusive. Então, essa imagem aqui nós temos o homem, né, enquanto ser humano, né, enquanto humanidade, pintando, né, uma tela, provavelmente, dois lados. De um lado nós temos o meio e do outro lado nós temos o meio transformado, que é justamente essa ideia, né, do homem transformar o meio para a sua subsistência. Mas até onde vai essa transformação e se de fato ela hoje é somente para a subsistência? É isso que a imagem quer dizer. Nós temos um campo, né, um gramadão, né, uma árvore, um horizonte belo, e do nosso lado esquerdo nós temos a verticalização, né? Prédios e prédios. Então dá a entender que seria uma metrópole, né? Talvez uma cidade grande, né? Enfim. Então mostra a transformação que o homem faz no meio. Então a geografia ela se preocupa e tem essa a área de pesquisa dentro disso, né? Como o homem transforma esse meio, para que ele transforma? Será que é somente para subsistência hoje? Enfim, mais ou menos isso. Como o nosso foco hoje é urbanização, né, eu dei só um breve, né, uma breve
ideia, né, do que se trata a geografia, porque ela é importante para a gente, mas o nosso foco hoje é urbanização, né? E urbanização também se é o foco da geografia. E aí nós vamos começar a pensar, né? Urbanização e crescimento urbano. Por que a urbanização é importante para a gente, né? Ela é o foco do estudo da ciência geográfica, é importante para a gente, cai no Enem, cai no vestibular. Por quê? Existe um motivo, né? E eu acho que vocês devem imaginar já qual é, ou quais são, na verdade. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o que é urbanização e o que é crescimento urbano? Será que essas coisas são sinônimos ou não? Do que se trata essa urbanização e do que se trata o crescimento urbano? Eles não são sinônimos, expressam conceitos diferentes. É muito importante a gente dar esse marco aqui no começo de urbanização. É o seguinte: urbanização e crescimento urbano não consistem na mesma coisa, não são sinônimos, são totalmente diferentes. Primeira coisa que é preciso lembrar. Por que, Igor? Né? Vocês devem estar se perguntando, ou talvez até já saibam me dizer, mas enfim. A urbanização, ela se trata de uma mudança ou de um movimento migratório. Então, para que se haja urbanização, é preciso que uma população em massa saia do campo e vá em direção à cidade. Então, nós vamos ter uma massa migratória se deslocando do campo para a cidade. Então, nós vamos ter uma transformação do meio. Então, uma sociedade ou um espaço que tinha um maior contingente de pessoas no ambiente rural que vai para o ambiente urbano, aí a gente vai ter uma ideia de urbanização. Por quê? Toda essa população entrando no meio da cidade e a desenvolvendo através de construção de moradias, de infraestrutura, saneamento básico, transportes, vias públicas. Isso é o sentido de urbanização, a transformação de um ambiente, né, que é a cidade, através do desenvolvimento. Então, seria desenvolver a cidade, transformá-la, né? No caso, transporte, saneamento básico, a criação e construção de moradias, a própria expressão da verticalização, que seriam os prédios, né? Isso expressa muito bem a urbanização. Isso é urbanização. Crescimento urbano não é urbanização. Crescimento urbano é apenas um crescimento físico da cidade, certo? Então é apenas isso, não é desenvolver, é só o crescimento físico. É só aumentar uma quantidade de casas, né? Aumentar essa extensão, ter algumas pessoas a mais, talvez, mas não é urbanização. Aí talvez ainda haja dúvida. Poxa, ainda não consegui entender essa diferença, Igor. O que acontece? A urbanização ela está ligada à industrialização. Esse é outro fato, que é o segundo ponto que a gente tem que ter. Urbanização não é crescimento urbano. Urbanização está ligada à industrialização. Urbanização é desenvolver o meio da cidade. A gente falou em saneamento básico, transporte público, moradia. Por quê? Porque a industrialização, através dela, a gente tem o início de uma urbanização. Por quê? A gente vai entender um pouco melhor mais para frente, certo? Então, urbanização e crescimento urbano são coisas diferentes, ok? Relação de interdependência. Campo e cidade. Eu comentei no começo que a geografia estuda o espaço geográfico. Eu comentei que o ser humano transforma um meio para a sua subsistência. O planeta Terra, né, é um planeta, como a gente acabou de falar, o planeta Terra é um planeta, enfim. Que consiste em quê? Nós temos um espaço nesse planeta, certo? Só que desde os seus primórdios, vamos pensar no momento em que existe já a humanidade. Ele não era como está agora.
Obviamente, né? A gente vê que dia a dia ele sofre transformações. Então esse espaço geográfico ele foi transformado pelo homem, porque no início tudo era um vasto campo, certo? Então a gente tem lá o início, né? Quando a gente for estudar a agricultura, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, né? Sobre a transição nômade para a transição sedentária. Mas enfim, antes era um vasto campo onde o ser humano transformou, tornando-se uma cidade. Então as cidades ela tem o seu surgimento muito antes da industrialização. Isso também é um fato. Só que não era urbanizada, porque a gente já comentou a diferença. Eram apenas centros comerciais, ponto de encontro de rotas, certo? Tinha um, um motivo de existência, né? Trocas comerciais. Se a gente pensar, por exemplo, em São Paulo, no início do século XX, São Paulo me refiro à cidade, né? Capital do estado de São Paulo. A gente tem uma cidade que não é urbanizada. Logo, diferente do que ela é hoje. A gente vai perceber isso mais para frente. Então vamos lá. Campo e cidade são diferentes. São diferentes por quê? Porque foi transformado pelo homem. Ok? Essa é a diferença. Existe uma diferença nítida, né, visual, quando a gente percebe como é, como diz, a paisagem do campo da cidade. São diferentes. A dinâmica populacional do campo da cidade é diferente. O tipo de serviço, né, oferecido no campo e na cidade, diferente. O tipo de moradia, alimentação, perspectiva de vida, enfim. Existe uma diferença vasta, só que essa diferença precisa ser muito mais aprofundada. Então aqui nós vamos trabalhar isso. Então o campo e a cidade eles têm uma diferença, né, visual que a gente pode perceber, nítida, um contraste, né, a questão da paisagem, né, da poluição, enfim. Só que o campo e a cidade eles têm uma relação de interdependência, correto? Porque a cidade ela surge através de um ponto. Existe uma necessidade de existir, só que ela precisa sobreviver. Então, quando a gente pensa numa indústria, por exemplo, a gente pensa numa indústria. O que é a indústria? Ela faz parte de qual setor? Setor secundário da economia, porque ela transforma. Essa é a característica da indústria. E ela transforma o quê? Uma matéria-prima. E essa matéria-prima, ela é do setor primário da economia. E ela vem da onde? Em sua grande maioria do campo. Correto? Se a gente pensar, por exemplo, produção de lã. De onde vem a lã? Dos animais. Ou, aliás, da ovelha. E onde essa ovelha é criada? No campo. E onde é feita a transformação dela na indústria? Na cidade. Então existe uma inter-relação, existe uma interdependência. Campo e cidade estão ligados. Um produz, o outro transforma. Correto? Então o campo produz a matéria-prima, correto? A cidade transforma e a comercializa. Exporta, importa, enfim. Então existe essa relação de interdependência, ok? Através dos tempos, o globo terrestre experimentou processos de ocupações diferenciados, correto? Nós tínhamos um início ali, todo de um vasto campo, uma população nômade, que posteriormente torna-se sedentária, enfim. No entanto, por milhares e milhares de anos, a vida no campo ou em comunidades agrárias foi determinante, que é justamente o nosso início. A vida na cidade, a vida no meio urbano é muito recente, principalmente no Brasil. Isso nós vamos perceber. A grande mudança, no entanto, ocorre a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1760, no final do século XVIII. Então percebam, aquele momento em que eu disse que a urbanização está ligada à industrialização, é justamente isso. A grande mudança de uma vida determinante no campo, ela só vem através da Revolução Industrial, no século XVIII, lá na Europa. Por quê, gente? A partir desse momento tem início de uma migração acelerada
para a vida urbana. Veja a imagem, resumo completo sobre a Revolução Industrial. Gente, eu trouxe uma imagem e ele disse que essa imagem é resumo, percebam, é resumo completo sobre a Revolução Industrial. Gente, por que essa imagem resumiria uma revolução? Uma simples imagem como essa. Primeiro, então, nós vamos ter que entender um pouquinho melhor do que se tratava essa Revolução Industrial. Bom, a gente já sabe que ela aconteceu aqui no final do século XVIII, lá na Europa, para ser mais específico, na Inglaterra. Ela transformou o modo de ocupação deste globo terrestre, porque daí surge a urbanização. Gente, um resumo básico da Revolução Industrial. Foi uma revolução, ok? Ela alcançou ou sobrepôs o que estava posto. Industrial. Indústria, gente. Transformação. Certo? O setor secundário da economia. Essa Revolução Industrial, ela foi a descoberta, ou melhor, através da descoberta da máquina a vapor, é que se existiu uma Revolução Industrial. Na verdade, a primeira Revolução Industrial. E como vivia essa população, gente, na Inglaterra, antes da Revolução Industrial? Nós tínhamos uma população de predominância campesina, de um trabalho manufatureiro, certo? Por exemplo, uma produção, um exemplo básico, por exemplo, uma produção de cestas de palha, por exemplo. É uma produção manufatureira, um trabalho artesanal. Então a pessoa sobrevivia, ou melhor, subsistia através da vida no campo, uma vida campesina, através da plantação, ou seja, da agricultura, das trocas, enfim. Era uma vida, digamos assim, tranquila. E aí, de repente, estoura uma revolução industrial, a primeira. A descoberta de uma máquina a vapor. O que isso transformaria a vida daquelas pessoas? Gente, através dessa revolução, através da descoberta da máquina, a gente tem uma transformação da produção. Uma produção que era manufatureira torna-se maquinofatureira. Isso é uma diferença e uma transformação muito grande na sociedade. Se nós tínhamos uma pessoa que subsistia da vida no campo, agora não mais. As máquinas produzem muito mais, com menor tempo, menor custo e talvez maior qualidade. Isso quebraria, né, uma subsistência. Então aqui nós temos uma transformação. As pessoas se tornam-se, aspas, livre, aspas, para encontrar emprego, então, em indústrias que estavam localizados num espaço diferente daquele. Então as pessoas do campo, elas acabam indo para as cidades, cidades essas que eram onde se localizavam as indústrias, em busca de emprego, porque a vida no campo não estava dando mais, porque a produção que eles tinham, ela já tinha sido superada, certo? Então isso teve um impacto social e econômico para a vida dessas pessoas, desses campesinos. Então o produto da Revolução Industrial é este impacto na manufatura. Eles superaram a manufatura, levando e chegando à maquinofatura, quebrando a subsistência desses campesinos. Então o que restavam a eles agora? Vender a sua força de trabalho para a indústria. Mas, gente, será que todo mundo ali tinha como vender sua força de trabalho para a indústria? Será que eles sabiam como trabalhar ali na indústria? Será que tinha lugar de trabalho para todos na indústria? Pois é, são coisas a se pensar. Então aí é a gênese do impacto social que teve a primeira Revolução Industrial. Então, um resuminho básico, gente. O que a urbanização tem a ver com industrialização? É através da industrialização que as pessoas migram do campo para a cidade, em busca de oportunidades melhores de vida, além de outras coisas, né? Mas a base principal é essa.
E a cidade, ela concentra a indústria. Então, pensa, nós temos uma indústria numa cidade, um movimento migratório que vai do campo para a cidade. Essas cidades se aglutinam. Existe um contingente maior populacional ali. E essas pessoas precisam morar, comer, viver de maneira geral. Então, essa cidade ela vai se aumentando, certo? Essas pessoas vão ter que construir casas, correto? Essas casas, perdão, vão ter que construir casas. Esse espaço ele vai se expandindo. Então, aquilo ali acaba aumentando. E quais são as principais características? Muita gente, pouco emprego, e aí surgem as primeiras mazelas sociais, né? A desigualdade, principalmente. Então, aí está a ligação entre urbanização com indústria. Então, a gênese está na Europa, final do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Essa próxima imagem, eu não sei se vocês já viram este filme documentário, se vocês conhecem esse rapaz aí, mas esse é o Charlie Chaplin, correto? Famoso Tempos Modernos, onde ele apresenta muito bem o modelo produtivo, né? E como ele funciona, a questão da alienação, produção, enfim. Eu queria mostrar isso. Por quê? Porque isso é um marco da indústria. Então a indústria ela vem aí. Só que ela surge lá com a máquina a vapor e depois ela vai se expandindo, tendo outras revoluções industriais, até chegar à nossa de hoje, a indústria 4.0, né? Que vem aí a partir da globalização com o advento da robótica, da engenharia, enfim, da farmácia e assim por diante. Então essa foi uma revisão geral de uma visão macro, de uma visão planeta Terra, de uma visão mundo da urbanização ligada à industrialização. Agora, gente, vamos pensar em Brasil. Eu comentei com vocês que isso aconteceu no final do século XVIII na Europa. E no Brasil, quando que isso aconteceu? Pasmem, nós, enquanto periferia do capitalismo, tivemos uma industrialização na década de 30, em 1930, ou seja, muito tempo depois. Mas tá, Igor, se a gente industrializou a partir de 1930, antes disso, a nossa economia era baseada em quê? Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Gente, antes da industrialização no Brasil, a nossa economia era baseada no café. Isso aí, baseada no café. E aí surgem então as primeiras indústrias no Brasil, lógico, ocasionando uma urbanização. E essa urbanização tem como primeira característica o êxodo rural. Certo? Existe uma industrialização no Brasil. Ela atrai pessoas do meio rural. Essas pessoas se aglutinam nessa cidade, precisam morar, enfim. Isso acaba ocasionando na urbanização, correto? Se a gente pensar numa urbanização no nível Brasil, que região a gente pensa? Sudeste, né, galera? Região Sudeste. E a gente vai ver dados que comprovam isso, que fiquem muito mais claros para a gente. Ok? Então, Brasil, basicamente isso. A gente começar a entender isso, a gente tem aqui uma tabelinha de participações das regiões no valor de transformação industrial. Gente, o que significa isso? Essa tabelinha vai mostrar as regiões do Brasil, né, comparadas com décadas e o quanto de transformação industrial teve nessas regiões. Gente, 1969, 80,3% da região sudeste tinha transformação industrial. Ela está despontando de todas as regiões do Brasil. Logo, a gente pode perceber que a gênese dessa industrialização foi nessa região, certo? Já começa a pensar numa metrópole, São Paulo, enfim. Em segundo lugar, a região sul, com 11,7% de transformação
industrial aí em 1969. Depois Nordeste com 5,9%, Norte 1%, e o Centro-Oeste, que é a nossa região, 0,7%. Então a gente já percebeu que o nosso Centro-Oeste ele está sempre aí em último lugar da transformação industrial a nível Brasil. A gente vai percebendo aí que a partir disso, né, a gente pega aí 79, teve uma queda na região Sudeste, 90 outra queda, 95 0,1% de aumento, 96 outra queda, 2001 segue queda, 2008 segue queda. A região sul tem as suas características aí de aumento, né? Com queda e queda, aumento, enfim, essa oscilação. E a nossa região centro-oeste, como que tá? Vamos nos ater a gente aqui. Nós tivemos um aumento para 1,3, uma queda para 1,1, um aumento para 1,6, e aí só seguimos aumentando. Nós temos pouca oscilação até. Ok? Processo demográfico marcado por maior parcela da população no meio urbano. Gente, o que significa isso? Simples e básico, urbanização. Ok? Se alguém perguntar para você, gente, o que é urbanização? Pô, N coisas podem ser ditas. Mas um processo demográfico marcado por uma maior parcela da população no meio urbano é urbanização. E lembrem-se, urbanização não é crescimento urbano. Urbanização é uma maior quantidade de pessoas, no meio urbano que no meio rural. Além disso, este meio sendo desenvolvido. Gente, não basta ter pessoas, é preciso haver desenvolvimento. E o que traz esse desenvolvimento? Ou o que trouxe na sua gênese? A indústria. Ok? Por isso, industrialização está ligada à urbanização e vice-versa. Só que, gente, qual que é o produto da urbanização? Vamos pensar no Brasil. Houveram coisas boas? Houveram coisas ruins? O que a gente pode perceber? Vamos ver mais umas coisinhas para frente aí. Um dos produtos da urbanização é a segregação socioespacial. Vocês sabem do que se trata isso? Segregação socioespacial. Sim, não. Bom, sei. Não, não sei. Vamos analisar essa imagem. O que nós vemos aí? Nós temos do lado direito um condomínio bonito, né? Muitos andares, uma quadra descoberta aí, que eu acredito que seja para jogar tênis também, na verdade. Uma piscina bonitinha. E a gente pode perceber que ele tem um muro bem alto, né? E o que a gente vê do lado esquerdo? Muitas casas amontoadas, coladas, né? Nós temos me parece, na verdade, uma estrada de chão aqui. Assim, bem nítido, uma periferia, né? E do lado direito, uma coisa muito mais organizada. Gente, o que é periferia? Eu falei periferia, é bom lembrar. Gente, periferia é qualquer espaço que está fora do centro, ok? Isso é periferia. Então, o que é a segregação socioespacial? Fizemos uma análise bem básica dessa imagem, né? E o que a gente pode perceber? Gente, a segregação socioespacial, ela existe quando nós temos dois ambientes totalmente aversos, certo? E essa aversão, essa diferença, esse contraste, ele se dá justamente pela organização e desorganização, concentração e desconcentração. Gente, o que acontece aí? Nós temos do lado direito um prédio de classe média alta, do lado esquerdo uma periferia. Nós temos do lado direito uma população com um poder aquisitivo relevante. Do lado esquerdo, uma classe trabalhadora, né? A gente pode imaginar e deduzir que do lado direito nós temos pessoas com profissões renomadas na sociedade, de pele branca, talvez. Do lado esquerdo, pessoas, em sua maioria, né,
de pele negra, com profissões que talvez não sejam tão renomadas. Do lado direito, pessoas que têm acesso a uma educação, a um lazer e ao trabalho de qualidade, digno. E do lado esquerdo, a maioria não. Isso se não forem todos, ok? Então, a segregação socioespacial é quando a gente segrega, separa pessoas em espaços diferentes, com condições econômicas diferentes, com condições sociais diferentes, certo? Nós temos de um lado, por exemplo, aqui na periferia, pessoas que vivem hipossuficiência econômica, pessoas de baixa renda, uma classe que trabalha e trabalha muito, mas não consegue adquirir muitas coisas, certo? Do lado direito, nós temos pessoas com uma condição econômica boa, um ótimo trabalho, uma família, como que eu posso dizer assim, organizada, e do lado esquerdo, uma população que sofre muitas coisas, uma população que vive numa vulnerabilidade social, com poucas oportunidades, certo? E qual que é a raiz dessa segregação socioespacial? Qual que é a raiz? Qual que é a gênese? Por que existe isso? Onde podemos enxergar isso? Vamos pensar um pouco, gente. Quando a gente começou a falar sobre o processo de industrialização, a gente comentou o seguinte: uma grande quantidade de pessoas vindo do meio rural para o meio urbano, em busca de oportunidades de trabalho, se aglutinando, né? Essas pessoas, digamos que conseguiram o trabalho. Quais eram os pré-requisitos para o trabalho, gente? Hoje, qual que é o pré-requisito, geralmente, para os trabalhos? Ensino médio completo, dependendo do cargo e função. Ensino fundamental completo, dependendo do cargo e função. Ensino superior completo, dependendo do cargo e função. Essas pessoas que viviam no campo, qual é o nível de instrução deles? Se a gente pensar numa educação básica formal, praticamente nenhum. Uma educação básica formal. Eles frequentaram a escola? Então, qual é o tipo de trabalho reservado a essas pessoas? Uma força de trabalho braçal, com ganho, com uma remuneração baixa. Remuneração essa que não conseguia mantê-los morando no centro. No centro, que é um espaço organizado e que concentra o trabalho. Gente, isso aí a gente pode tirar pela metrópole de São Paulo. As pessoas que vivem numa zona periférica, eles saem de casa 4, 5 da manhã para chegar no trabalho 7, 8. Gente, quantas horas de deslocamento essas pessoas passam? Saem de casa, então, às 5 da manhã e retornam já no escurecer ou mais tardar. Por quê? Porque eles moram na periferia, gente. Eles não moram no centro, porque o centro ele é organizado e ele concentra o trabalho, ele concentra as políticas públicas, a saúde, a educação, esporte, lazer. Lógico, a periferia teve muitos ganhos, né? Mas ainda assim é totalmente diferente do centro. Então, essas pessoas que vivem na periferia, né, elas vivem uma vulnerabilidade social, porque eles trabalham um trabalho digno, lógico, mas infelizmente com uma remuneração que não é tão boa, que talvez não dê para sustentar a casa. E além disso, a periferia concentra outras coisas, porque essa vulnerabilidade social, ela acarreta outras mazelas, a violência, né, crime, enfim, essas mazelas da periferia que a gente já conhece, o preconceito, por exemplo, né? Então pensamos em periferia é algo distante do centro, certo? Pessoas que vivem em vulnerabilidade social em sua maioria, ok? Eles vivem à margem da sociedade, eles são marginalizados, ok? Então esse é o retrato da segregação socioespacial. A cidade é a expressão da sociedade.
que significa isso? Nós temos aí o Palácio do Catete. Gente, nós temos o mesmo palácio aí no século XIX e no século XXI, 1860 e 2017. Lógico, sofreu algumas alterações. Poucas, mas sofreu. A gente pode reparar que os monumentos que ficam aqui na sua cobertura teve uma alteração. A gente pode perceber que aqui em 2017 existe um prédio do seu lado esquerdo onde aqui não tinha. Este prédio é uma materialização da verticalização, que é o seguinte, gente, verticalização é o quê? Não há espaço para construir, ok? Então vamos verticalizar. Isso é clássico da urbanização, isso é clássico de metrópoles, isso é clássico da região sudeste, principalmente. Gente, a função que tinha o Palácio do Catete aqui em 1860 é diferente da função que ele tem em 2017. Por quê? O palácio é o mesmo, se localiza no mesmo lugar. Por que a função muda? Porque as necessidades dessa sociedade mudou. Ele exerce uma nova função. Ok? Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Vamos pensar no Porto Geral. Ok? Nós temos lá o espaço ali, em frente ao prédio da Universidade Federal, Unidade 3. O espaço que é olha, parque, perdão. Gente, um momento, deixa eu tentar lembrar aqui o nome. Pera aí, rapidinho. Amor, como que é o nome daquele negócio lá aqui no Porto? Não, em frente. Gente, pedir ajuda aqui para os universitários. É o Centro de Convenções. Ramon Gomes, se não me engano. Gente, sempre foi um centro de convenções? Não. Em uma época remota, aquilo ali tinha uma outra função. Certo? Uma outra função. Era desenvolvida uma atividade econômica ali. Por que agora não mais? As funções mudaram, gente. Por quê? As nossas necessidades mudaram. Então, a cidade é a expressão da sociedade. Quem ocupa a cidade? Quem mora na cidade? É uma sociedade. E o que essa sociedade desenvolve? Qual que é a economia dela? Como ela se veste? Isso é algo que é transformado, certo? Por exemplo, se a gente pensar numa dinâmica social antes da industrialização e pensar numa dinâmica social pós-industrialização, nós vamos ver que as pessoas mudaram. A função das coisas mudaram com o advento de momentos históricos. Então, essa é a ideia de que a cidade é uma expressão da sociedade. Um outro exemplo que eu acho que pode ajudar muito mais para a compreensão disso é a Avenida Paulista. Nós temos a Avenida Paulista no início do século XX e a Avenida Paulista aí já no século XXI. Olha a diferença, gente. E a mesma avenida. O que aconteceu aqui? No início do século XX, a Avenida Paulista era uma cidade que concentrava o quê? Ela não era urbanizada, primeira coisa, certo? E ela concentrava quem? Os barões do café, certo? Olha o modelo, a arquitetura das moradias. Olha a arborização. Já em 2016, no século XXI, a Avenida Paulista concentra o quê? Prédios comerciais, grandes empresas, lojas de departamento. Ó, a frota de carros. Vale até lembrar que São Paulo tem a maior frota de carros da América Latina, gente. Isso aí diz muito sobre como essa sociedade se comporta, quais são, como se diz? Quais são as suas necessidades, qual é a economia que eles estão baseados, enfim. Vejam a diferença. A verticalização que já existe aqui na Avenida Paulista em 2016, existe uma diferença nítida, um contraste. Por quê? Porque as pessoas que ocupam essa cidade, elas mudaram. Elas têm uma nova atividade econômica desenvolvida. Existe um maior contingente populacional. A dinâmica populacional é diferente. E aqui
o princípio básico disso aqui é justamente a industrialização. Aqui antes da industrialização e aqui depois. Então a gente pensa numa Avenida Paulista pós-industrialização, 2016, urbanizada. Existe um desenvolvimento, uma verticalização, um maior contingente de pessoas. Aqui ela já é uma metrópole, certo? Que é uma cidade que concentra outras em sua volta, né? Onde ela exerce poder, onde ela articula economicamente. Então essa é a principal diferença. A mudança ocorre mais rapidamente no nosso país no século XX. Em 1940, de acordo com as pesquisas da época, 69% dos brasileiros viviam no campo, contra 31% nas cidades. Até a década de 1950, a maioria da nossa população ainda vivia no meio rural. Somente no censo populacional de 1960 é que as cidades passam a liderar em relação ao campo. Em 2010, 84% dos brasileiros já viviam nas cidades. Gente, o que esses fragmentos nos dizem? Eles vão relatar um resumo da nossa industrialização e da nossa urbanização. Até a década de 40, gente, com o início aí da nossa industrialização, nós tínhamos maior contingente populacional no campo. Não éramos urbanizados ainda. Já na década de 60, certo? A maioria das pessoas viviam, a maioria do contingente populacional já vivia nas cidades, porque nós já tínhamos um aspecto urbanizado. Então vejam, a transformação e a dinâmica populacional em 20 anos ligada à industrialização como produto à urbanização. E em 2010, nós ainda nos destacamos ainda mais enquanto urbanizados, com 84% dos brasileiros nas cidades. Ok? Então, apenas 16% no campo. Vejam que 20 anos de industrialização e urbanização transformam, né, o nosso meio. Vamos ver isso aí com base em gráficos? 1940, gente. Vamos olhar aqui nossa legendinha, ó. Esse vermelho aqui é a população urbana, o amarelo, rural. 1940, maior contingente populacional no campo, no meio rural. 1950, no meio rural. 1960, no meio rural. 1970, 1970 na zona urbana. E 2000, a maioria massacrante na zona urbana. Certo, gente? No meio urbano, né? Nas cidades, no meio urbanizado. Então, quando a gente pensa em urbanização, mais uma vez, nós pensamos numa dinâmica populacional, em grandes centros, com uma concentração muito grande de pessoas, com uma diferença nítida entre centro e periferia. Nós pensamos em segregação socioespacial, nós pensamos na emissão de dióxido de carbono, nós pensamos em grandes indústrias, nós pensamos em importação, exportação, economia. Vejam, várias coisas envolvidas. Nós temos muitos problemas e nós temos muitos avanços. Ok? Porcentagem da população que vive na área urbana por região. Esse dado é de 2015, gente. O Brasil ele tem 85% da sua população numa área urbana. Ok? Em 2015. O Sudeste concentra 93% da população em área urbana, despontando sempre. Por quê? Porque ele foi a gênese, gente. O Nordeste foi a gênese. Perdão, o Sudeste foi a gênese da industrialização, o pioneiro na urbanização. O Centro-Oeste está em segundo lugar, aí por volta de 92% da população, né, a nossa região, na cidade, na área urbana. O Sul, aí aproximadamente 91%, né, dessa população na área urbana,
O norte, provavelmente aqui, uns 76% da população na área urbana, e o Nordeste com 73% dessa população na área urbana. Isso aí é só a título de conhecimento, correto? Onde ficam as maiores cidades do planeta? Não sei se vocês já pensaram nisso alguma vez, e o que isso tem a ver com a urbanização. Enfim, vamos pensar. As 10 maiores cidades do mundo. Nós temos aqui, ó, esse dado. Isso aqui é um dado de 2014 e ele é dado em milhões de habitantes. Então, Tóquio estava em primeiro lugar das maiores cidades do planeta, com 37,8 milhões de habitantes. Gente, quando fala em Tóquio, Japão, o que vocês pensam? O que há nesses lugares? Nesse lugar, perdão. Vamos reparar essa tabela inteirinha aqui. Quais são os países que estão aí no top 10 de maiores cidades do planeta? Nós temos o Japão, Índia, China, México, Brasil, Estados Unidos e Egito. Quais são as características desses países, né? Vamos pensar nisso. O Brasil estava aqui em sexto lugar, com a cidade de São Paulo, que foi a nossa gênese aí, certo? Vamos fazer essa análise, vamos pensar um pouco o que esses países têm em comum ou de contraste, né? Aqui mostra as metrópoles do mundo. Em 1975, Tóquio estava em primeiro lugar de maior metrópole, né, no ranking da maior metrópole do mundo. Segundo lugar, Nova York. Terceiro lugar, Cidade do México. Em 2007, Tóquio continua em primeiro lugar, Nova York continua em segundo e Cidade do México continua em terceiro. E uma previsão para 2025, Tóquio continuará em primeiro lugar. Porém, Cidade do México e Nova York não estarão mais em segundo e terceiro lugar. Mumbai estará em segundo e Nova Delhi em terceiro. Isso é uma projeção, né, gente? Mas e aí, o que faz existir metrópoles, né? Por que existem essas metrópoles? E elas expressam um grande contingente populacional. E onde elas estão, gente? Quando a gente pensa, vou voltar aqui nesse dado, quando a gente pensa em uma metrópole, em cidades com maior população do mundo, qual é a característica econômica desses lugares, gente? Em sua maioria, a gente está falando de países subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países desenvolvidos não tiveram uma industrialização com aglutinação, com um maior contingente de pessoas, com problemas sociais, porque houve uma organização, houve um planejamento. Mas quando a gente fala dos países subdesenvolvidos, não. Nós temos como característica da urbanização esses problemas e principalmente o maior contingente de pessoas aí juntos, né? Uma população aglutinada, que acaba gerando problemas sociais como a marginalização, certo? Essa é a principal diferença. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, só para finalizar a nossa atividade, tá? Esse exercício aqui eu peguei da Universidade Federal de Santa Catarina, é de 2017, e a pergunta é o seguinte: sobre a urbanização brasileira, é correto afirmar que, alternativa A, o crescimento acelerado da urbanização no Brasil não está relacionado com o crescimento da violência nas cidades nas últimas décadas. Alternativa B, no rápido processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras observaram grande contingente de habitantes, mas, de forma geral, não houve ampliação nem melhoria da infraestrutura urbana, o que desencadeou em graves problemas sociais. Alternativa C, a urbanização ocorre
quando o crescimento da população urbana é maior que o crescimento da população rural. Alternativa D, os processos de industrialização e de urbanização brasileiro estão profundamente interligados, pois as indústrias passaram a ser instaladas principalmente em locais que dispõem de infraestrutura, de demanda para o consumo e de oferta de mão de obra. E as grandes cidades brasileiras concentram os principais problemas sociais e por isso são as primeiras a terem políticas públicas exitosas. A, B, C, D ou E. Vamos dar um tempinho aí para vocês analisarem e eu vou explicar aí a alternativa correta e por quê, enfim. Vamos aí. Dê uma analisada aí, ver o que vocês acham, com base no que a gente conversou aqui. Qual alternativa vocês marcariam? Vou dar um tempo para vocês aí. E aí, gente, vocês marcaram já a alternativa de vocês? Vamos lá, galera. Opa, perdão, gente. Meu Deus, fiz tudo errado aqui. Vou voltar lá em cima onde a gente estava. Shift F. Bom, gente, vamos lá, vamos responder então. Qual que é a alternativa correta? Gente, a alternativa correta aqui, nós temos aqui várias alternativas. Elas expressam uma identidade de urbanização, de maneira geral, uma identidade da urbanização brasileira e algumas coisas que estão incorretas. Pensando nessa questão, pensando na pergunta incisiva que é feita sobre a urbanização brasileira, é correto afirmar que o crescimento acelerado da urbanização no Brasil não está relacionado com o crescimento da violência nas cidades nas últimas décadas. Essa alternativa está incorreta, porque o crescimento acelerado da urbanização no Brasil está sim relacionado ao crescimento da violência nas cidades nas últimas décadas, certo? Então está incorreta a letra A. Está incorreta a letra A e vamos para a letra B. Vamos perceber aqui. Um rápido processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras observaram um grande contingente de habitantes, mas de forma geral não houve ampliação na melhoria da infraestrutura urbana, o que desencadeou graves problemas sociais. Essa alternativa está correta, gente? Ou está incorreta? Está correta, certo? Nosso processo de urbanização está marcado, como comentei, a aglutinação de pessoas, o processo de produção de periferia, né? Então são graves problemas sociais. Pessoas que acabam, então, o próprio surgimento, a gente pensar na favela da Rocinha no Rio de Janeiro, a gente pensar em Heliópolis, em São Paulo, são pessoas que estão à margem, que não tiveram outra alternativa a não ser viver naqueles locais, que está distante dos centros. Então, um problema social muito grave, né? Se a gente pensar no Brasil, principalmente porque nós somos um país subdesenvolvido. Dentro da geografia, a gente comenta o seguinte: nós temos países do norte e do sul. Os do norte desenvolvidos, em sua maioria, e os do sul subdesenvolvidos, exceto nos países do sul,
a gente pensar na Austrália. Ela, por estar, ainda que esteja no sul, tem um desenvolvimento muito bom. Então, ela é considerada um país desenvolvido, é um país considerado do norte, embora esteja no sul, correto? Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Vamos pular para outra questão. Essa é do Enem de 2014, e é o seguinte: a urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, vamos lá, início da segunda metade do século XX, nós estamos falando aí a partir de 1950, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Isso aqui é um fragmento, tá, de um texto, foi adaptado aí. Agora, com relação a esse fragmento, a relação entre transporte e urbanização é explicada no texto pela retirada do investimento, a retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa, demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana, a aglomeração do espaço urbano metropolitano, impedindo a construção de transporte metroviário, presença hegemônica de transporte alternativo localizado nas periferias da cidade e predominância de transporte rodoviário associada à penetração de multinacionais automobilísticas. E aí, galera, qual que é a alternativa correta? Aqui nós temos, então, esse fragmento está falando aí, a partir dos anos 50 no Brasil, está dizendo que foi construído túneis, viadutos, né? E que todo o modal de transporte ferroviário foi extinto, né? Por quê? Está associado a quê, gente? A alternativa correta aqui é a letra E, e nós vamos entender por quê. Predominância de transporte rodoviário associada à penetração das multinacionais automobilísticas. Gente, nós temos alguns modais de transporte, né? Nós temos o ferroviário, o rodoviário, aeroviário, hidroviário, certo? Dutoviário. Mas vamos pensar, vamos pensar especificamente no rodoviário e ferroviário. O transporte ferroviário, comparado ao rodoviário, ele é mais barato. Tem um custo de implantação alto, mas, como eu posso dizer, é um investimento a longo prazo. Já o nosso modal de transporte rodoviário, ele é um dos mais caros, correto? Sem contar com os problemas que ele causa. Mas por que, gente, que a partir da segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, por que a gente teve esse transporte coletivo o transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos? Por que a gente teve esse momento de extinção do sistema ferroviário? Ou melhor, o começo dessa extinção. Por que isso aconteceu? A questão pergunta, qual que é a relação entre transporte e urbanização explicada no texto? Já disse que a alternativa correta é a letra E. Predominância de transporte rodoviário associada à penetração de multinacionais automobilísticas. Gente, o que acontece? Se nós estávamos, então, num processo de industrialização, né? Que indústrias vieram para cá? Diversas, né? Lógico, aos poucos. Uma delas foi a indústria automobilística, que é uma indústria que produz veículo, certo? Que se enquadra num modal de transporte que é rodoviário. Então, eu vou produzir, eu tenho uma indústria que produz carro, certo? Eu preciso vender esses carros. Então, se eu tenho um modal de transporte predominante ferroviário, eu não vou vender carro, gente. Certo? Então, existe uma predominância, certo? O transporte rodoviário ele foi introduzido através da predominância dessas multinacionais, que eram automobilísticas. Então, eles produziam esses carros que precisavam ser vendidos. Então, óbvio que toda a infraestrutura do meio urbano ela estava atendendo isso aí. Túneis,
viadutos e ruas alargadas, certo? Uma preparação do espaço para o uso de veículos, certo? Essa é a alternativa correta. Eu espero que vocês tenham compreendido isso. Caso contrário, no final da aula eu vou passar para vocês aqui, mostrar novamente meu e-mail e a gente pode conversar melhor sobre as questões, ok? Vamos lá, Universidade Estadual de Goiás. A urbanização brasileira é caracterizada pela migração acelerada de trabalhadores da zona rural para as cidades, como a consequente expansão da malha urbana. B, industrialização crescente nas diversas regiões do país, ocorridas durante o governo militar, sobretudo na região centro-oeste. C, volumosa entrada de imigrantes estrangeiros, no caso de alemães e italianos, que ocuparam a região sul do Brasil. Ou D, implementação de políticas governamentais que asseguram moradias e educação básica à população em geral. Gente, percebam, essa questão está muito simples. Qual é a característica da urbanização brasileira? O que a gente já conversou até aqui? A alternativa correta só pode ser a letra A. Migração acelerada de trabalhadores da zona rural para as cidades. Consequentemente, como produto disso, existe uma expansão da malha urbana, uma expansão da cidade, que depois vem a se tornar urbanizada. Essa é a alternativa correta. Alternativa B, totalmente descabida. Industrialização crescente nas diversas regiões, isso não aconteceu. Iniciou na região sudeste. Governo militar, não foi na época do governo militar que ocorreu a industrialização no país. Ela teve seu início ali na década de 30. O governo militar começou em 64. Totalmente descabida. Sobretudo na região centro-oeste. Mais descabida ainda. C, volumosa entrada de imigrantes estrangeiros. Isso aconteceu? Aconteceu, mas não é característica de uma urbanização brasileira. D, implementação de políticas governamentais. Totalmente descabido também, porque a gente já percebeu todos os problemas sociais ocorridos com a industrialização e com certeza não houveram implementações de políticas governamentais para assegurar nada, ok? Deixa eu ver aqui, gente. Olha, temos várias questões, ok? O que eu vou fazer? Eu vou deixar essas para na próxima aula a gente corrigir e seguir para o próximo tema, ok? Então, tá apresentando para vocês aí, dá uma travadinha para ler, ok? Que eu vou passar para a próxima, ok? Aí, do Instituto Federal de Minas Gerais, uma outra questão. Vamos deixar mais um tempo aí, é só travar, gente, ler, certo? Chegou nessa parte, trava, lê, posteriormente responde. A Fundação Getúlio Vargas, outra questão, parou, leu, viu, parou, leu, depois vai assinalar, correto? Gente, eu comentei com vocês que eu vou deixar o meu contato aqui. No primeiro slide está apresentando, gente, está aqui. O meu e-mail. Vocês podem enviar as dúvidas referentes a, não entendi isso, não entendi aquilo, estou precisando do apoio nisso, estou precisando do apoio naquilo, e a gente vai trabalhar. Na próxima aula nós vamos trabalhar com outro tema, mas antes a gente vai corrigir essa questão. Estou pensando em introduzir uma lista de questões, né, baseadas em Enem e vestibular só desse tema, certo? E aí vocês me devolvam, eu posso fazer uma correção e explicar cada questão. A gente pode pensar nisso aí também, tá bom? Vou voltar aqui. Muito bem. Vou parar minha apresentação. Gente, foi um prazer, tá? Ajudar vocês hoje aí nessa primeira aula, com essa primeira temática da geografia. Espero que vocês gostem, certo? Se empenhem. Uma boa sorte para vocês. E é isso, tá bom? A gente vai prosseguir num próximo vídeo, com uma próxima temática, correto? Então fiquem bem, gente, se cuida e até mais.
Valeu!